amigos, segunda-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de futebol. Oi, temos muita coisa para falar e um dia vamos resolver estes micros estarem à minha esquerda e não à minha direita. Já te disse, tem que estar à minha direita e não à minha esquerda. Bem, temos aí muita coisa. Antes de mais, bem-vindo, Diogo. Já Olá, estavas. dia, É a primeira vez em 2026. É a primeira vez, sim. Portanto, bom ano. um bom ano a todos que Bom ano, nos Diogo. ouvem Bom e ano. para vocês também. E um abraço aqui especial ao Cunha, que veio substituir o Luís, que está na preparação da sua ida para Turim. Acompanhar o Benfica. E está também aqui... Estás à Sporting hoje, não é? Porque meio condicionado, Digamos tiveste que ali numa os últimos doençazita. 5 dias não foram nada fáceis. Mas estás aí no... Agora estou a recuperar, mas os últimos 5 dias só saí mesmo ontem de casa para exercer o meu direito de voto, porque de resto foi sempre sofá-cama, cama-sofá, sofá. E não pelo bom motivo, não é? Portanto, esperemos que a minha voz se aguente acima de tudo, mas vamos a isso. É um prazer estar aqui. Depois do que me aconteceu aqui há umas semanas ao Gonçalo, todas as vozes são boas. É verdade, também tiveste aí um É episódio... Agora tudo o que é gripes e Covid ataca-me logo a garganta, é impressionante. Olhem, temos aí muita coisa para falar. Temos aí muita coisa para falar. Se calhar começamos com o mais recente, o Futebol Clube do Porto ontem, um jogo que era um dos sinais vermelhos ou amarelos ou laranjas, como lhe queiram chamar, desta segunda volta do Porto, especialmente desta fase do Porto até ao jogo com o Sporting. Este era um dos jogos que poderiam ditar mais dificuldades, e ditaram. Mas eu até vos meti aqui que é uma vitória à Porto de Farioli, não é? Que A italiana. seguríssimo, marca um golo, está sempre muito longe de sofrer golos. Mas eu ontem acho que o Porto, não sei se depois se o Diogo concorda mais ou menos com esta minha perspectiva, parece-me que a entrada do Porto ontem, 20-25 minutos, não foi uma entrada segura. Eu coloquei aqui que foram os piores entre aspas, os 45 minutos mais difíceis do Porto no campeonato até agora. Concordo plenamente com a tua descrição, mas afastaria dela esta entrada do Porto em campo. Foi uma entrada muito frágil. Em que sentido? Não houve uma grande oportunidade de vitória nessa fase inicial, mas houve ali vários cruzamentos e remates que andaram a namorar a baliza do Diogo Costa, e para quem estava de fora no banco do Porto e nas bancadas, naturalmente não é confortável. Depois, claro, depois daquele penalti aos 24 minutos sobre o Alberto Costa, a equipa começa novamente a ser mais aquele Porto que temos visto ao longo dos últimos meses. Uma equipa mais consciente, a conseguir ter mais bola, perante um excelente vitória do Sport Clube de Guimarães, que vinha motivadíssimo da Taça da Liga, mas diria de uma forma muito resumida, Igor, que se o Porto for campeão este ano, no passeio da fama da época 25-26 vai estar um sinal de perigo e um triângulozinho à volta vermelho em relação a este jogo de Guimarães, porque foi dos jogos mais complicados do Porto, dos jogos em que o Porto mais sofreu e onde o Porto apenas fez o golo a faltar 5 minutos para o fim. Ou seja, o Porto tem jogado muitas vezes desta maneira, mas normalmente já assegurar vantagens. Sim. Desta vez não o fez em vantagem, fez sempre a jogar sobre o 0-0. E depois, quando marca o golo, faltar 5 minutos de penalti, indiscutível também, sobre o Oscar Piatuszewski, uma surpresa total para mim. Não estava à espera todos, eu acho. de ver um miúdo de 17 anos tão preparado. É um upgrade incrível em relação ao Alarcón e ao Caramo. Portanto, o Porto passa a ter aqui 4 extremos claramente com capacidade para jogar. Borja, William Gomes, PP e o Piatuszewski. E só mesmo para acabar esta primeira intervenção. Em Guimarães vi 3-4 jogadores do Porto a renderem muito abaixo do que lhes é normal. Samu esteve muito abaixo do que tem estado. Gabri Veiga. Também. Difícil perceber algumas coisas em Gabri Veiga, difícil. O Froholt tem de melhorar rapidamente o primeiro toque, o jogar em espaços curtos, mas depois, em contraponto, um gigante na baliza, 2 centrais de grande categoria, Martim Fernandes e Alberto assegurarem-se, mas não tão seguros. A segunda parte melhoraram, porque o Saviolo e o Camará fizeram-lhes a cabeça em água. 2 extremos perigosíssimos, e o Alan Varela a fazer um jogo competente, embora nesta altura me pareça que o Pablo Rosário dá uma dimensão àquela posição que o Varela não dá. Diogo, foi uma... Eu escrevi aqui que foi os piores 45 minutos do Porto, muito por causa do Vitória. Exatamente. Eu não diria que foram os piores... piores, entre aspas. Sim. De mais dificuldade. De maior dificuldade do Porto, sim, concordo. Por causa do adversário. Acho que não foram os piores minutos do Porto. Assim, o primeiro
terço do jogo, mais ou menos, porque contra o Santa Clara nos Açores, o Porto também fez uma primeira parte muito fraca. Sim, mas aí já não o, foi por causa do Santa Clara. Santa Clara Portanto, aí eu não acho teve que foi nada. pior nos Açores porque não foi forçado pelo adversário. Forte, a oposição não era tão forte. Ontem tivemos um Vitória fortíssimo, muito motivado com a conquista da Taça de Liga, um ambiente que é sempre muito favorável, deve ser dos melhores ambientes em Portugal. É que estamos a ver o jogo em casa, é logo diferente, não tem nada a ver. 28 mil pessoas. E uma coisa que se vê diferente dos outros estádios é que mesmo nas bancadas centrais o público está de pé, está em cima da linha, está a pressionar, está a fazer barulho, está a pressionar. Portanto, eu acho que o Porto foi forçado a não fazer uma boa primeira parte. O Vitória entrou muito forte, o Vitória ganhava sistematicamente as segundas bolas, a defesa do Porto tirava, enquanto que no jogo contra o Benfica, o Porto quando está pressionado está a recorrer muito ao Samu, e o Samu está a saber agora melhorar o facto de segurar a bola, o Samu tem muito corpo, é muito forte, portanto ele agora está a saber usar melhor o corpo, está a saber segurar os defesas, e contra o Benfica, viu-se tanto António Araújo como António Silva não conseguiram contornar esse modo de jogar do Samu, e o Samu fez um jogo brilhante nesse aspecto. Ontem, tanto o Abascal como o Miguel Nóbrega já estavam a antecipar esse movimento do Samu, e o Porto, estando pressionado, está a recorrer muito ao Samu, e ontem não funcionou, e o Porto não soube contornar esse problema. O Samu perdeu várias bolas, sim, passos. Algumas ficava a reclamar falta, o árbitro deixou jogar, e bem, eu começo a ver alguns árbitros, já em Vila do Conde vimos o árbitro a deixar jogar no Rio Ave Benfica, ontem também, e o Porto não soube contornar ou não estar a conseguir sair a jogar, e o Vitória ganhava as segundas bolas. O Gonçalo Nogueira fez um jogo brilhante, para quem viu o jogo pela televisão, olhando para onde não está a bola, víamos que o Gonçalo Nogueira não dava 1 metro de espaço ao Froholt, sempre a agarrar a camisola, a encostar-se a ele, tanto que o Froholt estava sempre a barafustar e a dar com os braços, e o árbitro teve que intervir porque eles estavam a pegar-se, porque o Gonçalo Nogueira estava sempre em cima do Froholt. Portanto, o Porto não estava a conseguir jogar, o Samu não estava a conseguir segurar à espera que a equipa subisse no terreno. O Froholt não estava a conseguir ir e vir, porque o Gonçalo Nogueira estava a ser chato a marcá-lo. O Benny também faz um jogo muito competente, de novo. Fantástico. Portanto, houve muita superioridade, principalmente nas segundas bolas e no meio-campo do Vitória, que fez com que o jogo se jogasse. Foi o que o Cunha disse, não teve assim muitas oportunidades, mas a bola estava sempre a rondar a área do Porto. O Porto estava desconfortável no jogo. Depois já conseguiu, também aquele ímpeto e aquele lado físico do jogo do Vitória não ia durar o tempo todo. O Porto lá conseguiu equilibrar o jogo, e há uma nota de destaque, pegando aqui no que o Cunha disse. O Porto costuma marcar mais cedo. Ultimamente o Porto, tanto em Tondela como no Santa Clara, o Porto marcou logo a abrir a segunda parte, em erros do adversário. Portanto, o Porto entra muito pressionante e marca. Desta vez o Porto marcou nos últimos minutos, não foi nos últimos 5, porque depois o jogo prolongou-se por mais 8 ou 9. Mais 8, sim. 8. Mas o Porto nunca se desconstruiu, a equipa. Se calhar um grande, quando chega aos 80 a não ganhar, tem a tendência a tirar defesas, tirar médios, pôr 3 ou 4 avançados. Eu lembro muito do Porto do Conceição, parecia quase um Harakiri tático, aquilo era um extremo de avançados. A equipa estava perturbada emocionalmente. Sim, é isso, a equipa fica completamente destruída, e aí cada treinador tem a sua filosofia. E ontem não, o Porto nunca se desmontou, manteve o Varela, manteve o Froholt, tirou aqueles elementos que de facto estavam em sub-rendimento. O Gabri Veiga parece-me desconcentrado, parece-me ausente do jogo, parece-me sem pica. O PP desde o início víamos que os domínios não lhe saíam, mesmo ao Samu as coisas não estavam a sair, e ele tira esses 3 e coloca o Gul, o Lucas e o William, e antes o William também, e o Porto de facto Lucas Pietuzewski. Oscar, desculpa. Oscar Pietuzewski. Eu tentei não dizer o nome complicado, disse o fácil e inventei o fácil. Eu estive a treinar hoje aqui antes de entrar o nome do Oscar Pietuzewski. Portanto, e todos eles, mesmo o Gol não teve tanta bola, mas conseguiu empurrar a equipa para a frente. O Vitória também já estava mais desgastado, portanto, o Fariola mexeu muito bem na equipa, o Porto melhorou, não se desmontou. O Porto no fim, mesmo depois de marcar, o Porto soube pôr um ponto final no jogo, não deu muito futebol ao Vitória. E há uma questão interessante, que é ver o ataque que o Porto termina o jogo. É um ataque sub-20 quase, é o Oscar, o Mora, o Gul e o William. Eu acho que, não sei se são todos sub-20, mas se não são todos. Portanto, e é engraçado ver um grande, com a pressão que tem de ganhar, terminar um jogo onde tem de marcar. Portanto, não está a terminar um jogo em que está 3-0 ou 4-0, é um jogo que tem de marcar e está com um ataque sub-20. Eu acho que há duas coisas que eu acho que são interessantes, que é, primeiro, o Porto está muito confortável na tabela e, portanto, também
certo. lhe permite o Sporting ou o Sporting ou o Benfica nesta mesma situação tinham que... Claro. O Porto tem essa margem, por mérito o Porto tem essa e depois margem as coisas estão a sair muito final, bem ao Porto, não é? As coisas estão a sair bem, é mais fácil tu colocar estes jovens. Eu acho que a equipa sofre poucos golos, sabe que tem uma defesa muito sólida e acho que a própria equipa sabe que dificilmente sofre golos e não se nota, não está tranquila. Já houve uma fase, aqui há uns meses, uma fase que o Porto estava a tremer defensivamente. Eu lembro do jogo contra o Estoril e contra o Nice, devem ter sido na mesma fase temporal, com o Braga também, em que o Porto concedeu muitas oportunidades. O Nice é uma equipa que está mal, é uma equipa fraca, mas teve 3 ou 4 oportunidades sozinhos na área, em que foi por displicência deles que não marcaram. O Estoril também, 3 ou 4 lances na cara do Diogo, até o Beck Raui finta ao Diogo e falha, e o Porto aí estava um bocadinho irregular no processo defensivo. Agora o Porto parece muito estável defensivamente, concede pouquíssimas oportunidades ao adversário. Mas eu estou a dizer isto, eu lembro que o Pavlidis podia ter empatado o jogo ao minuto 90, portanto a defesa do Porto também falha, não é? E aí arriscou-se. E o próprio Vitória teve ali 2 ou 3 lances, um bocadinho mais de calma na finalização. Claro. Portanto, eu acho que o Porto confia muito no seu processo defensivo e nos seus jogadores, e é um Porto cada vez mais à italiana. Tem poucas oportunidades de golo, mas marca, é eficaz, concede poucas oportunidades ao adversário e é uma equipa que está tranquila a deixar o adversário... Olha, deixa-me só individualizar aqui em dois nomes. O primeiro, Tiago Silva. Nós tínhamos dúvidas sobre como é que ia ser a gestão do Tiago Silva, e o que é certo é que basicamente nos 2 jogos onde esteve disponível foi titular, primeiro ao lado do Bednarek e agora ao lado do Kivior. Esta dupla, Tiago Silva-Kivior, parece uma dupla para jogos de alto grau de dificuldade. Igor, em relação ao Tiago Silva... que já ouvimos até dar uma dura ao Alberto ali num lance de alívio. A liderança é impressionante. Devo fazer meia culpa porque quando li ou soube que o Tiago Silva vinha para o Porto, a minha reação imediata foi... Para quê? Desnecessário Nesta altura. Mas depois vejo o Tiago Silva a jogar contra o Benfica e contra o Vitória e digo assim, é impossível este jogador não ser titular no Porto. Acredito que o Francesco Farioli vai fazer aqui uma gestão, não desfazendo naturalmente o Bednarek, a dupla Bednarek que vier totalmente, porque tem sido fantástica ao longo da temporada, fantástico, um rendimento altíssimo. 4 golos no campeonato sofrido. Mas parece-me que sempre que os 3 estiverem em condições de jogar, vão jogar os 3, com o Bednarek ao lado do Tiago Silva e o Kivior na esquerda. Provavelmente, sabendo que o Tiago Silva tem 41 anos e havendo tantos jogos, Liga Europa, Taça... estará de fora algumas vezes e o Bednarek fará a dupla com o Kivior. Se tiverem os 3 em alguns jogos, o Kivior cai para a esquerda. O Tiago Silva é um central extraordinário. Contra o Benfica, parecia que estava a jogar no Porto há 10 anos. A forma como ele consegue adivinhar os lances e depois sair com limpeza, entregar a bola. Ele ontem em Guimarães tem um passe de 25 metros vertical à procura do Samu, que é de uma inteligência incrível. Depois o Samu faz uma má recepção, ao contrário do que tinha feito contra o Benfica muitas vezes. Portanto, é um central extraordinário. Parece-me que este Porto, também muito rapidamente, Igor, tem atravessado alguns ciclos de estilo ao longo desta temporada. Mantém sempre a sua característica mais vincada, que é uma equipa muito consciente e que defende muito bem de frente com os centrais de frente para o jogo, mas não é aquela equipa que no início da temporada amassava, recuperava e depois fazia golos através dessa aproveitação do erro. Não, é uma equipa agora um bocadinho mais cínica, que não pressiona tantas vezes, não pressiona tão bem pelo menos, e que vai gerindo o jogo de uma forma diferente. Tem conseguido marcar quase sempre em bons momentos da partida. Ontem Guimarães foi uma exceção, mas é uma equipa hoje, parece-me, para quem está de fora, que está um bocadinho mais perto do perigo de perder pontos. Diogo, nós falávamos muito disto no início da época, que era, será que o Futebol Clube do Porto Farioli vai conseguir manter o ritmo? Que havia aquelas primeiras 5, 6 jornadas onde era absolutamente estonteante, Froholt e nós tínhamos essa dúvida quando isto quebrar, e a equipa fisicamente não é que tenha quebrado, mas já estabilizou, mas continuam os resultados. Portanto, Farioli está a responder a essa dúvida que nós tínhamos também. Lá está, eu acho que ele está muito a responder em termos de eficácia,
tanto eficácia ofensiva, porque, de novo, o Porto agora não cria tanto como criava no início, porque no início, de facto, eu acho que o Porto estava num patamar físico acima das outras equipas. E agora há dois fatores. As outras equipas estão melhor fisicamente, porque já estão num ritmo competitivo maior e também já conhecem o estilo de jogar do Porto, portanto, acabam por limitar alguns jogadores, como ontem o Froholt foi limitado. Portanto, eu acho que o Porto agora está muito baseado na eficácia, tanto ofensiva como ofensiva. Portanto, como cria defensivo. menos, mas também faz o adversário criar menos. E o Samu está a finalizar melhor. Ultimamente marcou 6 ou 7 golos nos últimos jogos, portanto está muito forte. E com esta entrada do Tiago Silva ainda mais sólido vai ficar defensivamente o Porto. E eu só tenho uma questão relativamente a isto, porque o Tiago Silva apanhou uma fase de jogos complicados, tanto contra o Benfica como contra o Vitória fora, e apanhou uma fase de lesões do Francisco Moura. O Bednarek também teve um problema físico, claro, ele estava no banco e entrou, portanto devia estar apto, mas se calhar não sei se foi poupança ou não. Sim. E também o Zaidu estava fora, se bem que o Zaidu não deve entrar nestas contas, portanto eu não sei até que ponto Estando todos, os como é que três será? centrais vão coexistir muitas vezes, porque é diferente ser um Porto Benfica ou um Porto Casa Pia em casa. Agora, o que o Farioli pede hoje aos laterais também é diferente. Os laterais do Porto não são Jogam laterais de ir à por linha. dentro. Eles às vezes fazem quase. Os laterais e os centrais fazem quase um quadrado. Não é muito bem um quadrado, mas fazem quase. o E aí o golo, Kivior já se... O penalti que Piatusevski ganha, a forma como ele recebe a bola completamente sozinho, foi Sim. muito também pelo trabalho que o lateral está a fazer claro, por dentro. O lateral tira Exatamente. o extremo dali. Eu- É um pouco o que o Arteta faz Porque no eu estava a fazer o Arsenal. live e de repente o Piatusevski aparece completamente sozinho. Eu penso, espera, onde é que está o lateral? Pois. E depois eu puxei para trás e estive a ver, estava toda a gente inclinada para o meio porque o lateral do Porto Pois. estava metido É. dentro e o Telmo Marquinhos não acompanhou. Portanto, nessa medida, o Kivior por dentro faz mais sentido com o Francisco Moura, até porque o Kivior até tem uma boa relação com a bola a sair a Uma jogar. relação Não é com aquele tudo. central, não é como o Bednarek, É um jogador de que classe. tem esse fator mais negativo no seu jogo. Com o Tiago Silva ganham nisso, e o Tiago Silva não é jogador para jogar 2 vezes por semana. Acho que dificilmente isso vai acontecer, a menos que haja lesões ou expulsões. O Porto tem uma coisa, né? O Porto tem o campeonato na mão, entre aspas, mas também há que olhar para a Liga Europa, onde Sim, o Porto é uma das equipas Acho que o Porto, Claro. vai conseguir Portanto, gerir bem o Tiago Silva Por com exemplo, eu o agora, calendário. na Liga Europa para quinta-feira, acreditas que será Bednarek Kivior, por E exemplo, ontem? e o Tiago Silva poupado? Eu ainda não vi notícias, e ontem estive a tentar confirmar, ainda não vi notícias a confirmar a inscrição do Tiago Silva na Liga Europa. Eles só precisam de escrever no dia antes, É, né? Por portanto, causa do mercado estar eu aberto. acho que o Tiago Silva vai ser inscrito na Liga Europa. Valera. Sim, sim. E depois é o Porto Gil Vicente. Portanto, Vicente, sim. o Tiago Silva, como fez 2 jogos, eu acho que o Tiago Silva não vai Com continuar quem é o Porto na Liga Europa agora? Pilsen. Vitória Pilsen. na República Checa com o Pilsen. Portanto, Sim. eu acho que o Tiago Bednarek, Silva... Kivior, ou então para Pitch, eventualmente. Eu não acho que o sei. Tiago Silva vai ser poupado para os jogos em que Mais, o Porto sim, precisar de ter mais bola, porque ele sai bem a jogar. Muito E bem, tem muita classe. sim, muita sim. Eu acho que O- dificilmente ele vai jogar Aquela dupla- semana, fim de semana, semana, fim de Se tu, semana. se tu tirasses 10 anos ao Tiago Silva, aquela dupla de ontem Sim, era sim. das melhores duplas do mundo, porque o Kivior ontem faz um jogo. Ele tem lá 2 cortes, na melhor fase do Vitória. Ele tem lá 2 cortes, a 2 cruzamentos. Sim, o Kivior está a sair melhor que a encomenda, como dizem. Sim, sem dúvida. E estamos a falar de muita gente com muitos anos de Premier League. Sim. Tiago Silva, Chelsea. Bednarek, ok, Southampton, nível abaixo. E o Kivior, o Arsenal. Portanto, teria jogadores desta qualidade no primeiro classificado da Liga Portuguesa, isto aqui Sim, sim. dá muitas garantias. Renato, como é que Muitas estás? Estou bem. Estou Olha, a gostar de vos ouvir. estás a gostar? Como é que os adeptos do Porto, como é que está a euforia? Descreveste bem. Como é que está? Está tudo maluco com os polacos. Com os? basicamente, com os polacos. Eu vi uma. Não vou fazer esta piada, mas a piada da Sim, sim, Polónia. sim. E o Samu? Porque o Samu vinha aqui num trajeto ascendente muito interessante, até aquela coisa do. Não é nenhum tosco, já não sei qual é, que é a expressão que ele Sim, usou. Trapalhão. E ontem já senti o Samu trapalhão outra vez. Sim. Muita bola perdida, o Benny recuperou-lhe várias bolas e aquela fase antes do penalti, do segundo penalti, em que o Porto até sofre ali um bocadinho e há ali aquele remate do Nedói, vem tudo através de perdas de bolas do Samu. Há coisas que ou tens ou não tens. Exatamente. Tu podes melhorar alguns aspectos e parece-me que o Francesco Farioli está muito atento a isso, até trata o Samu por Totti, Francesco Totti nos treinos do Porto, também é para motivar, percebes? Mas há coisas que o Samu pode melhorar, mas nunca será um jogador refinado tecnicamente. Não. Não é? Claro, o seu O futebol Luke é de outro. Jong é naturalmente um tipo com uma relação com a bola muito Diferente. boa. Eu acho que Mas melhor- desculpa, deixa-me força. só, Sim, Renato, claro. o que é que se fala disso aí, os adeptos? Não, é isso. E ainda por cima depois
do que o Farioli disse sobre o Francesco Totti e o trabalho que tinha feito com o Samu, sub-14 e sub-15, e depois este jogo acaba por vir um bocadinho contra a corrente, não é? Mas a euforia está lá em cima, não é? Claro. Nem havia outra forma. 2 pontos perdidos no campeonato é impressionante. É incrível. Nós estamos aqui a falar sobre... Depois do ano que foi... O Porto arranca no fundo do poço. Estamos aqui a apontar alguns pormenores no jogo do Porto que nesta altura não parecem tão convincentes como já foram, mas o trabalho do Francisco Farioli é incrível, impressionante. Temos de ter do que falar também. Claro. Se o Porto ganhar contra o Gil Vicente, é o melhor arranque de sempre da história do Porto. São 18 vitórias em 19 jogos, nunca foi feito. Ok. E não sei se... Não Agora igualaram o recorde de 39-40, acho eu. E depois há o tal Benfica de 72-73 do Jimmy Hagan que... São acho que 24 vitórias seguidas. 24 vitórias seguidas, ok. Ainda bem que não fazíamos o ataque rápido nessa altura. 24 vitórias seguidas. Olhem, por falar em Benfica, se calhar tivemos a melhor exibição do Benfica de Mourinho neste jogo contra o Rio Ave em Vila do Conde. 2 extremos, um número 10, 2 8, nenhum assim declaradamente nenhum declarado 6. O Barrenechea estava no banco e Manu também, são os erros. O Barrenechea nem sequer entrou. Equipa capaz de pressionar, o que é uma coisa que eu tenho, que vimos sentindo no Benfica, que é muitas vezes não conseguem pressionar. Senti o Benfica mais pressionante, não acho que tenha sido brilhante, mas já noto realmente aqui, já tinha notado contra o Porto também. Já noto realmente o Benfica aqui num processo de maturação. Agora, se calhar não vai a tempo de... Pois, se calhar já vai um bocadinho tarde, mas eu acho que é caso para dizer que há males que vêm por bem, e neste caso a lesão do Rios e a lesão também inicial do Barrenechea, acho que vieram por bem, porque de facto o Benfica parece outro. Eu não percebo. A bola parece que não cola tanto, não é? Sim, e tem outra capacidade que o Benfica não tinha no seu jogo, que é, tem capacidade de trocar a bola, levar a bola de um lado para o outro do relevado, se não der, volta ao outro lado, tem capacidade de circulação da bola, fazer o adversário movimentar-se e criar aberturas. Exatamente. E eu não percebo, é o que leva um treinador tão experiente como o Mourinho a treinar um clube grande em Portugal, cuja maioria dos jogos é de uma superioridade brutal, não são equilibrados. O que é que leva um treinador a apostar sistematicamente e sem resultados? Se tivesse resultados, ninguém podia apontar nada. Quer dizer, podíamos, mas não era uma coisa. Agora, sem resultados, apostar sistematicamente num meio campo que não estava a funcionar, ultra defensivo, com alas que não eram alas, eram médios a abrir, era o Orsnes a abrir, o Sudakov a abrir, e era o Leandro Barreiro numa posição de segundo avançado, número 10. O que é que levou tanto tempo um treinador experiente, o melhor treinador português, o treinador mais experiente, a apostar num sistema desadequado ao campeonato que está e que não estava a ter resultados? E agora, fruto de impossibilidade dos jogadores, de facto mudou, fez um bom jogo competente no Dragão, podia ter empatado no último minuto, ninguém sabe o que viria a acontecer no prolongamento, ninguém sabe. Fez um bom jogo em Vila do Conde contra um Rio Ave estranho, parece que falta um bocadinho de compromisso, desligado, exatamente. Estava a dizer uma comparação boa, o Rio Ave parece que está na penúltima jornada já e já não tem nada a ganhar nem a perder, então já naquele registro de final da época é estranho, mas pronto, mas foi um Benfica com capacidade de circulação, de bola, criou oportunidades. Acho que continua a demonstrar um grande problema que já vem de trás, que é o Pavlidis sai muito da área, porque o Pavlidis tinha a necessidade de sair muito para criar, para envolver o ataque. E eu acho que com o 11, como está agora, ele não tem essa necessidade. Ele tem a necessidade, se calhar, de se poupar e de guardar algum do oxigênio para ter melhores decisões. Não sei se foi por isso que falhou no Dragão, porque de facto o Samu às vezes vem perto dos centrais buscar a bola. E com o Sudakov numa posição mais central, com o Barreiro, que também aparece muito, o Orsnes, o Sheldrup e o Prestiani, o Pavlidis já pode fazer mais o seu papel, já pode descansar mais na área para finalizar as jogadas. Ele gosta, se calhar faz parte tem prazer de ter a bola. Se calhar faz parte, é isso. Mas tem que perceber qual é que é a função principal nele. E eu acho que o Benfica não tem, ele saindo, o Benfica não tem jogador que ocupe bem a área. O Prestiani não tem características de ocupar bem a área. Portanto, se calhar é um fator que o Mourinho terá de resolver. Ou manter mais o Pavlidis, ou arranjar um jogador que faça bem essa posição quando o Pavlidis não está. Porque de resto é isso, é um Benfica claramente diferente para melhor, e custa-me entender como é que demorou tanto tempo e só de maneira forçada é que chegou a este ponto. Mas já faz mais sentido, não é? Já estou. É tudo isto que o Diogo disse, e acrescento mais 2 ou 3 pontos. Não gostei nada de ouvir o José Mourinho desta vez, de uma forma ali um bocadinho
irónica mas infeliz, a dizer que não percebe nada de táticas, que anda a aprender e ouvir os outros que sabem mais do que ele. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma observação que me parece absolutamente evidente, que é, jogando num 4-2-3-1 na Liga Portuguesa e tendo um dos melhores plantéis do campeonato, faz todo sentido jogar com o número 10 na posição 10, com 2 extremos nas posições de extremos e com 2 médios. Um Benfica com o Osnes e o Sudakov a partirem das alas, à procura de espaços interiores, não é a mesma coisa do que teres o Sheldrup e o Prestiano abertos nas linhas, por muitas limitações que eles ainda têm. É porque não esticas a defesa adversária, não é? Feres a defesa adversária fica confortável. Mas feres muito mais, não tem nada a ver. E depois, em relação à posição 10, eu estava a ver o Benfica em Vila do Conde, concordo contigo, a primeira parte do Benfica é muito, muito boa, de grande qualidade, e aqui acrescento depois o lado do Rio Ave, que sinceramente foi das equipas mais desnorteadas, mais amedrontadas, mais perdidas, mais desligadas do jogo que vi também nesta primeira liga. É muito difícil olhar para este Rio Ave com algum entusiasmo, porque, enfim, isto dava para outros programas, já sabes a minha opinião sobre este projeto, mas o Benfica não tem culpa disso e fez uma excelente primeira parte. E tendo o Sudakov, com todos os problemas emocionais que tem atravessado, a vestir a camisola 10 é outra coisa. Na minha cabeça, o número 10 é aquele jogador que reclama a atenção de todos quando a bola lhe chega. É como se de repente o filme parasse, os holofotes apontassem para ele e ele dissesse: olhem para mim que vou fazer alguma coisa diferente. Tem de querer e esse jogador não é o Leandro Barreiro, que fez um excelente jogo em Vila do Conde, mas nunca na vida terá características para ser este jogador que reclama a atenção. É um box-to-box, não é? E no Dragão fez um bom jogo também para a taça. O Leandro Barreiro. Ele é um bom jogador para esses jogos, né? Porque é uma rotação alta. E aqui, só para completar um pouco, desculpa. Força. Imaginemos que o Farioli no Porto põe o Varela e o Rosário no meio campo, o Eustáquio atrás do Samu, o Veiga na esquerda e na direita, pronto, até podia deixar o PP. O futebol do Porto não ia ser igual. O Rui Borges, se pusesse o João Simões, o Maurita, o Kosharashvili e depois... Agora... Eu sei que falar daqui é fácil e o treinador segue o trabalho diário dos jogadores estamos confortáveis. E o Mourinho se nos ouve, levamos o recado de certeza. Mas há coisas que parecem fáceis e que eu acho que às vezes parece que a malta gosta de complicar. Eu não sei se... Mourinho é uma pessoa que comunica forte para fora, mas também comunica forte para dentro. Certo. Eu não sei se muitas das opções não foram para mostrar que precisa de mercado. Um desagrado, sim. Provavelmente sim, o que vai na cabeça dele não consigo garantir. Agora o que estamos a falar são coisas que a mim me parecem evidentes. E mais um dado que lanço para cima da mesa. Foi por ter o Sudakov a preencher a posição 10 que o Benfica pressionou menos bem o Rio Ave? Eu pergunto isto porque um dos argumentos que era o trabalho defensivo, era o Leandro Barreiro, que é muito forte na pressão. Não me pareceu. O Benfica pressionou muito bem tendo o Sudakov naquela posição e os dois extremos da mesma. O número 10, insisto, numa equipa com as ambições do Benfica, que são enormes, tem que ser alguém que quando tem a bola vai garantir que toda a gente está a olhar para ele porque sabe que alguma coisa diferente vai acontecer. Sim. O Sporting joga com o Trincão nessa posição e é um desequilibrador. O Porto Sporting, entre Mora e Gabri Veiga. Ontem o Gabri Veiga não teve tão bem, mas o Mora... Falando um bocadinho de cinema, que eu sei que tu gostas muito e o Diogo também. Eu ando a rever o Band of Brothers. Aproveitei esta gripa para estar a rever algumas séries. O Band of Brothers, que é uma das séries da minha vida, passa-se, para quem não sabe, na Segunda Guerra Mundial, muito escuro, muito combate, muitas sombras, muita violência, mas tem uma personagem que é o Major Winters, o Damien Lewis, que é um ator que ficou depois muito famoso por causa do Homeland. Sempre que ele fala, parece tudo para à volta. Olha, o Damien Lewis podia ser o número 10 do Benfica, quase. Porque é diferente, é o cérebro, é o gênio daquela companhia. E uma equipa de futebol precisa de elementos destes que quando falam são ouvidos, com bola, não é preciso andar aos berros. E o número 10 do Benfica, do Sporting e do Porto, pensando em equipas que jogam sempre para ganhar em Portugal, Sporting Braga também, tem de ser um jogador destes, um jogador refinado, um jogador que percebe perfeitamente o movimento dos colegas, um bocadinho como o João Vieira Pinto fazia nos anos 90, e ele falou muito bem aqui sobre isso. Não pode ser um Leandro Barreira, não pode ser um Stefano Eustáquio, não pode ser no Sporting, o Martin Yulman não pode ser o número 10 do Sporting. Até é injusto para o próprio jogador, que passa jogo após jogo a fazer coisas que não nasceu para isso. Olha, mas isto vem tudo de Barrenetxeia no banco,
não entrou Manu. Que acho que vai entrar em Turim, acho. Quem? O Barrenechea, acho Vamos eu. ver, E já vamos faz ver. sentido, se calhar. E Rios lesionado, vamos ver quanto tempo é que vai parar também com aquele problema no ombro. Também vem expor mais uma vez que o mercado do Benfica não correu bem, não é? Porque Rios, eu acho que a qualidade é inegável. Podemos discutir aqui se vale o que o Benfica pagou, mas isso foi o que o mercado ditou e portanto não há que discutir isso. Mas se calhar a ideia Rios é bem melhor do que a realidade de Rios. E depois Barrenechea, que é um jogador que para a nossa liga, já são poucas as equipas que jogam com aquele 6 tão declarado, não é? Que só Pivô, passa para o lado. quase um pivô O defensivo. Sporting com o Yulman é um jogo muito mais vertical e o Porto é a equipa que talvez tenha o 6 mais declarado quando joga com o Pablo Rosário, que é mais de destruição. Mas Barrenechea acaba por Mas não o Pablo ter Rosário sido até joga muito para a frente. Não é um jogador de jogar para o lado, o Pablo Rosário. É um jogador muito de passe muito vertical. vertical, não é? Pois. E, portanto, vem mais uma vez pôr a nu que realmente o mercado do Benfica ainda não houve ninguém a assumir-se como, não é? Nós olhamos para o 11 do Benfica, ninguém do mercado se assumiu com exceção de Dedic. E agora em Vila do Conde voltou a ser uma melhor em campo, locomotiva do lado melhor em direito, sim. Teve num lance do penalti que depois foi revertido, teve no lance do segundo gol que foi na própria Dedic. Parece-me ser uma contratação acertada. Sim. Parece-me até ser, se calhar, o melhor lateral direito em Portugal. Lateral Sim, direito. lateral de grande. Lá está, né? se calhar no jogo do Porto, o que o Farioli procura, se calhar não seria um lateral como o Dedic, no do Sporting se calhar já entrava melhor. O Enzo parece ser um pivô defensivo, eu acho que ele é bom, ele no Dragão faz um jogo muito bom, se calhar dos melhores jogos, para mim, na minha opinião, do Enzo foi no Dragão, porque jogou de cadeirinha quase. O Benfica não saiu, no Dragão, lá está, o jogo da primeira volta, que o Benfica não saiu lá atrás, e o Enzo estava com um raio de ação curto, a lançar bolas, e foi dos melhores jogos que eu vi fazer. Mas de facto, para a maior parte dos jogos do que o Benfica precisa é de facto de um jogador diferente. O Rios, para mim, eu seguia muito o Rios no futebol brasileiro, para mim fazia todo o sentido. O preço que se paga é o preço do mercado, principalmente o mercado brasileiro, que está cada vez a ser mais caro, está com melhores condições financeiras, portanto custa mais tirar de lá um jogador, mas eu acho que o Rios fazia todo o sentido. É questão de adaptação a diferentes culturas, diferentes países, um futebol mais rápido. Nota-se que muitas vezes o Rios precisava de mais 2 ou 3 segundos para fazer a jogada e aqui não há, é impossível ter isso. Do Enzo é isso, é mais pivô defensivo, se calhar equiparado ao Pablo Rosário do Porto, mas de facto o Rosário tem uma verticalidade e eu não esperava isso, eu não conhecia muito o Rosário. Ganha muitos metros em condução, consegue ganhar muitos metros. Tem essa vantagem. E encontra muito bem, principalmente quando joga com o Mora, o Pablo Rosário encontra muito bem o Mora entre linhas e depois o Mora tem a capacidade para distribuir bem para os extremos e para o Samu. Portanto, eu acho que o Pablo Rosário tem uma capacidade de passe frontal e vertical anormal para o tipo de jogador que é, porque ele quando chegou eu não o conhecia muito bem. É um médio defensivo, um central pode duro. Central. Eu falei com um colega francês, segue muito o campeonato francês, e Diogo é bom jogador, mas é um caceteiro, é duro, é isto, e eu não tenho visto muito esse Pablo Rosário. Sabe ler muito bem o jogo e sabe sair a jogar, e o Porto com ele é melhor, ofensivamente e defensivamente. O Enzo, eu acho que ou está mais amarrado, tem outras amarras, se calhar ele não está totalmente adaptado ao perfil do jogador que o Benfica precisa, mas sim, eu acho que é limitado para grande parte dos jogos, mas aposto que se calhar em Turim joga e aí sim se calhar faz sentido. O Benfica, que é uma das equipas, se calhar mais que Porto e Sporting, o Sporting já tem 2 reforços, não é? Mas o Benfica parece mais urgente na contratação de reforços. Sidney foi o único oficializado e há toda a novela com o André Luiz. Eu diria que será muito complicado negociar com Marinakis, que tem o seu Olympiacos interessado no jogador do seu Rio Ave, portanto acho que vai ser difícil. Mas não deixa de ser interessante, porque Mourinho tem as indicações que Mourinho dá para fora é que precisa de jogadores. É verdade que o Bruma regressou ao final de 4 ou 5 meses, mas para já a coisa está um bocadinho, se calhar ainda à espera de ver o que acontece na Champions, não é? O André Luiz é um bom elemento. Eu já gostava muito dele no Estrela da Amadora, mas se a contratação dele pelo Benfica dependesse do Rio Ave Benfica, o negócio tinha caído. Pois, foi terrível. Foi horrível. Mas curiosamente, não no só jogo anterior ele tinha estado muito bem. Muito bem, é verdade. Portanto, eu não quero ser injusto. Foi uma noite em que tudo que correu mal e se eu calhar percebo emocionalmente, é isso que eu ansiedade de mostrar. Percebo que haja aqui uma ansiedade, um jogador que ainda é muito jovem, provavelmente sem solidez emocional, cometeu muito más decisões, não conseguiu ser aquele jogador
perna longa, que ganha aqueles metros com muita facilidade, perdeu quase sempre no 1-1 contra o Samuel Dal, mas é um jogador com valor que encaixaria bem no plantel do Benfica, que nesta altura, por acaso, de repente o José Mourinho já tem 4 opções para a posição de extremo. O Sheldrup e o Prestiani de início, Sidney Cabral e o Bruma. O Bruma está a voltar agora de uma lesão muito longa, porque não estará... Até é estranho ter... Como é que se recupera hoje em dia uma sabes que há um total novo, bastante rápido, mas sabes que há um rápido. novo, houve um médico nos Estados Unidos em Boston que criou aqui uma nova forma de tratar, de reabilitar, e isto está a ser utilizado nos jogadores da NBA que estão a recuperar mais cedo, e o Bruma passou exatamente pelo mesmo processo. Isto nos anos 90 era a morte do artista. O Marco Van Basten acabou a carreira por causa disso. E atenção, até há 10 anos, mesmo no basquete, o Kobe Bryant, por exemplo, nunca mais foi o mesmo. É que esta foi ruptura total, né? Total, e portanto até recuperou com alguma rapidez, ainda bem, fico feliz. Desejo muita sorte ao Bruma, e a verdade é que o José Mourinho começa a ter aqui 4 opções, não houve nenhum problema com o Bruno, para aquelas 2 posições. Para acabar só a parte do Benfica, o José Mourinho, um treinador que eu admiro muito há muito tempo, mas desde que pegou neste Benfica, eu até há 1-2 jogos não tinha identificado qualquer tipo de evolução, nem percebia o que é que ele pretendia deste Benfica. O Benfica em Portugal, tal como o Sporting, o Porto e mesmo o Braga, e quero acreditar o Vitória, tem que jogar sempre para tentar asfixiar, esmagar, estar sempre no meio campo adversário. E pela forma como o José Mourinho construiu a equipa ao longo de vários meses, era muito mais complicado ferir as balizas contrárias do que é jogando com esta simplicidade. 2 extremos bem abertos, 2 médios e um número 10 que consegue pensar de forma esclarecida. E aparecer. E o Sudákova aparece bem. Olha, no Sporting, o Sporting já jogou na sexta-feira e joga já amanhã, portanto o timing não é o ideal, mas nós ainda não falámos disto aqui. O Sporting já tem eleições marcadas, é verdade que... Março, não é? 14 de março. É verdade que há um favorito estonteante, não é? Frederico Varandas, com 3 títulos na história moderna do Sporting, é talvez o melhor presidente da história moderna do Sporting. Teríamos que ir aos anos 40, né, dos 5 violinos, para encontrar um presidente com mais títulos, mas estão a aparecer 2, uma mais ou menos já certa, e em princípio haverá mais uma candidatura, e é engraçado porque são 2 candidaturas que vão aparecer, em princípio, para trazer assuntos. Ou seja, não é para discutir a eleição, mas é para trazer assuntos. E há assuntos que os adeptos do Sporting gostam de ver tratados. Os adeptos do Sporting tem havido uma crítica grande em relação à bilheteira. O Sporting, tal como o Benfica e como o Porto nem tanto, mas o Sporting muitas vezes anuncia casa cheia e depois estão 40 mil pessoas, por causa do problema dos Lion Seats e das Game Boxes. Portanto, é interessante ver que o Sporting é um clube que neste momento está com uma estabilidade que há 6 anos era impensável. Sem dúvida. Dentro do campo, fora do campo, vão reabilitar agora a Alvaláxia, uma série de coisas que estão a fazer muito interessantes, mas não deixa de ser aqui um espaço democrático interessante, aparecerem algumas candidaturas para discutir assuntos que querem ver discutidos, porque Varandas está a fazer um ótimo trabalho, mas não é perfeito, não é? Claro. E Varandas sabe, e os sportinguistas sabem, que há uma boa percentagem de adeptos que ainda parecem estar contra o próprio Frederico Varandas, aquela cisão inicial com as claques, com alguns núcleos. O problema é que os títulos não apagam tudo, porque às vezes é que... E há outra coisa que é, Frederico Varandas e a sua equipa têm uma visão muito corporativista do que é o futebol, não é? Querem trazer um determinado tipo de adeptos para o futebol. E as claques e alguns adeptos, e não só os claques, mas as claques na sua maioria, são adeptos que vivem o futebol de uma forma diferente, querem cantar, querem fazer o espetáculo à sua maneira. E o Sporting, tal como o Benfica fez aqui há 7, 8, 9, 10 anos, está a começar a procurar outro tipo de... O Sporting não se importa de não ter casa cheia. O jogo agora contra o Casa Pia não estava uma boa casa. Sim. O Sporting não se importa porque quer um determinado tipo de adeptos, porque os bilhetes são vendidos por causa das Game Boxes. Sim, eu não sei se é essa questão do problema dos bilhetes que estão vendidos, mas de facto não aparecem. Não sei se é uma questão de serem sócios de mais idade, não, que não vão
qualquer tipo de jogo, eu não sei, porque Gamebox. são muitos milhares de lugares, não sei Porque se... o Sporting tem uma coisa na altura quando fez o estado de Alvalade, foi os Lion City. Sim. São lugares vitalícios quase, digamos assim, que determinados sócios têm prioridade. E depois podem ir a X jogos, não é? Claro. Tens o teu bilhete para aquele jogo, pá, mas compraste a um valor muito mais barato, portanto a tua Claro, obrigação de ir É isso. lá é Eu não sei diferente. se não é? futuramente se o Varandas tem de criar algum tipo de assiduidade mínima ou assim, isso senão que as se pessoas pede, perdem isso que se direito ao lugar, porque acho que não faz sentido. E ainda por cima o Sporting, principalmente no início da época, estava frequentemente com casa cheia, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões, e alguns jogos de casa cheia faltava sempre... Casa cheia. É isso, casa Entre cheia, aspas. entre aspas. E é pena, porque ainda por Sim, cima o Sporting está na... Os adeptos pedem muito Está na moto de os adeptos pedem muito uma ferramenta que funcione, porque o que há não funciona, de um sócio que tenha um lugar de Gamebox ou um Lion City ceder. que não possa ir ao jogo, 24 horas mete, olha pá, não vou a este jogo, e entra aqui numa plataforma, e os adeptos estão disponíveis a que o Sporting ganhe uma percentagem desse bilhete, ou seja, o Sporting pode ganhar duas vezes com o mesmo bilhete, mas não há essa ferramenta. Foi uma coisa, por exemplo, que Rui Costa também foi muito questionado nas eleições. Não há essa ferramenta. Há uma espécie de uma ferramenta, mas que não... O Igor, o Frederico Varandas, para eu ser coerente com aquilo que tenho escrito sobre ele, não é uma personagem que me encanta do ponto de vista comunicacional. Acho que já deu muitos tiros nos pés. Tem melhorado nesse aspecto também, mas uma coisa é certa: os resultados são as suas medalhas e são o seu maior argumento para continuar na presença do Sporting. Nos últimos 50 anos, o Sporting foi 7 vezes campeão. 3 dessas 7 vezes, portanto quase metade, aconteceram já com o Frederico Varandas. Portanto, tem feito um trabalho meritório, nota altíssima. Agora, e eu enquanto democrata, que gosto muito de ter liberdade para pensar e para dirimir os meus argumentos, prefiro que haja mais candidatos para obrigarem Frederico Varandas também a explicar algumas das suas opções, tanto na gestão desportiva como na gestão patrimonial. Essa parte da bilhética que eu não domino tão bem, não estava tão a par como vocês estão. Portanto, tudo isso deve ser falado, deve ser colocado em cima da mesa, e por isso apelo a que haja mais 1 ou 2 candidatos que obriguem Frederico Varandas a sentar-se olhos nos olhos e a trocar esses argumentos com esses opositores que, tal como ele, só pretendem o bem do Sporting. Sim. Vamos ver, o Sporting recentemente foi até bastante elogiado aí em alguns artigos internacionais pelo trabalho que fez de valorização de plantel, valorização de património. E eu cresci com o Sporting a ser um clube eminentemente autofágico, com problemas gravíssimos internos. Sousa Sintra, Jorge Gonçalves, mesmo José Roquete, Santana Lopes. Atravessamos aqui mais de 30 anos de um Sporting com problemas internos e convulsões o Sporting internas quase que a presidência constantes. era por sucessão, não é? Bruno Carvalho veio Constantes. quebrar e depois, isso. naturalmente, a parte esportiva era sempre afetada. No Benfica, a exceção feita aqueles anos do chamado Vietnã, e no Porto, havia sempre muito mais estabilidade institucional do que no Sporting. E com o Frederico Varandas, ainda por cima depois daquela invasão tristíssima ao Alcochete. O Frederico Varandas teve o grande mérito de colocar aqui alguma paz interna em Alvalade. Muito mérito seu, muito mérito também de quem o rodeia na direção, e muito mérito também, julgo eu, nunca nos podemos esquecer deste nome, de Ruben Amorim, Claro, que deu aqui uma paz de espírito aos sportinguistas que eu não conhecia. Sim, sim. E o Sporting começou, portanto, sempre vendeu jogadores e ultimamente colocou um diretor desportivo no Manchester City, Está a e fazer um um treinador ótimo no trabalho. Manchester United. Não sei se antes o Sporting já tinha colocado algum treinador assim num grande europeu, acho que não, porque é raro em Portugal. Olha, colocou o Bobby Robson no Temos Porto. o caso do Mourinho, sim, é verdade, o Bobby Robson. Temos o caso do Mourinho e do Vilas Boas, do Porto para o Chelsea. Portanto, que o me Sporting lembro tem assim, esse não. mérito. Portanto, Leonardo Jardim O Bologna, quando sai do Sporting, para onde é que vai? vai para o desemprego. mas assim, despedimento a num meio da época do grande, segundo ano. num tubarão, não é todos os dias que vai um treinador de Talvez grande o português. Leonardo Jardim, não sei se ele depois vai logo direto para o Mónaco. Olympiacos, não? Olympiacos, será? Sim, Era uma- assim, para um tubarão, O Marco Silva vai ponto para- num outro nível. É despedido. A despedir Portanto, também. mesmo Começa para- no Hull, não é? É a história do Fato, Do Fato- né? do Para Fato entrar o Jorge treino. Jesus. Sim, exatamente. Portanto, mesmo para a alta roda do futebol mundial europeu, o Sporting começou a ser visto, senão o City sim, não sim, vinha sim. cá buscar. Portanto, Claro. O Leonardo Jardim foi para o Mónaco. Direto, não é? Mónaco, Pois, ok. é isso. ok. Muito bem, olhem, o que é que temos aqui?
Podemos ir, porque depois vamos falar na CAN no teu positivo. Sim, mas se Não, quiseres podemos já, introduzir a CAN e eu podemos, falo do Olympique de Lyon. No isto sim, não há problema. Não, podemos ir ao desenterrado. Vamos ao desenterrado. Ok. Vamos lá, até porque tu depois tens as tuas histórias. Aí o portanto- Diogo já está Sim. com as suas notas. Não, estou aqui a pagar. Vamos lá, Não Renato. sei agora de nada. Estou à espera da tua mensagem. Depois. Sim. Eu acertei o último. Sabes que eu aqui, Renato, antes de começar... Era o Imóvel, não era? Deixa-me para aqui. Isso foi há 2 semanas. Não, quando eu vim qual cá. é que era o... O Era um que último. era do Porto, tinha jogado no Porto? Ou não, nunca Aí tinha já não jogado. estou a Não, não lembrar. interessa. Foi o Mika a semana passada. Foi o o Mika, guarda-redes. foi o Mika, eu guarda-redes. sim. Antes de começar aqui só com o Renato, é que eu sinto-me um pouco aqui a Oh, jogar, já está a jogar começar. contra o Cunha. Já está a começar. Eu sinto-me um pouco como aquelas equipas do campeonato escocês que internamente têm jogos de baixa qualidade e depois na Europa sentem essa falta de competição. Que bicado ao Luís. que Isto não é. caralho. Eu sinto-me um pouco. Atenção, não é isso. Eu acho não que é com a minha isso. tosse. Não é isso. Eu Está-me a dar sinto-me- chazinho. Eu o Diogo sinto-me está-me a dar um chazinho. PSV Eindhoven ou um Glasgow Rangers que não tem aquela competição. E atenção, ainda hoje falei com o Luís de manhã, porque vai acontecer um milagre de Istambul aqui, porque eu estava 3-0 para o Luís e neste momento estou 3-2 a ganhar. Ui. Mas vai haver um milagre de Istambul, onde o Ui. Liverpool apanhou o AC Milan, porque eu tenho a certeza que até ao final o Luís, Dá a volta. com a experiência que ele tem. Ui. Mas Sabes pronto. que esse mítico jogo é uma das coisas mais tristes que eu tenho na minha vida, que é eu desliguei. Ok. Ao 3-0, Tá feito. Esta porcaria. E quando voltei a ligar já estava no Penaltis? prolongamento. Ok. Não, está no prolongamento. Portanto, uma eu lição. perdi a recuperação. Estupidez. Vamos lá. Bem, vamos lá então. lá? Vamos lá. Então vá, o desenterrado de hoje é guarda-redes, outra vez. Tem 39 anos. Joga atualmente no Campeonato Catarinense do Brasil. Caraças. Jogou em 2 clubes em Portugal, sendo um deles um grande. Vê lá se é este que eu te mandei. Força, Não, também. não é. Caralho, também era já. 39. Em Portugal venceu apenas uma taça da Liga. Não é o Vaná. Não é o Vaná. certamente. Nem o Fabiano Freitas. Também não. Não, está nos Chipres. Partilhou plantel, por exemplo, com Ronaldinho Gaúcho. Foi guarda-redes de Ronaldinho Gaúcho. Em Portugal ganhou uma taça de Liga. Isto não é... Sim. Foi pelo Benfica. Eu acho que já sei quem é, mas não estou a lembrar do nome dele. Ei, não é o Júlio César. Júlio César. Ei, Esse mesmo. ainda Mas Júlio joga. César, Não é- atenção, não é o do Não, Inter. não, não, do não, Setúbal, não, do Vitória de Setúbal. Belenenses Do e Belenenses, Setúbal. Belenenses. Belenenses e Não é Setúbal. Vitória de Setúbal? Belenenses. Belenenses. Ainda joga. Júlio César, 39 anos no Júlio Campeonato Catarinense. Ei. Catarinense. Ouve, Em que equipa já agora? Espera aí, que eu tinha aqui apontado, mas eu não sei. Opa, É o ouve. Camboriú. Camboriú. O nome que eu mandei ao Renato era o Marcelo Oh, Boy. Renato, eu pensei logo no Júlio César, Boa. vou dizer porquê. Porque eu, na altura, acompanhei muito a transferência dele do Belenenses para o Benfica. Só que na minha cabeça, eu já tinha pai 45 Pois, anos. exato, Nem exato. sequer estava a dizer o Júlio Eu César. descobri-o ontem e eu assim. 39 anos ainda joga. Tinha assim cara de miudito, não era? Assim meio... Diogão. Lembro dele. Ok, com o Cunha está a 2-0, portanto O não... Cunha, mas ao menos desta vez deu-te hipótese. Não, eu porque da estava- outra vez. sim, Outra vez pá, foi à com primeira, logo. fogo. Eu estava a ir para... Clésio Quem era o Bauk. atleta? Clésio Bauk. Clésio Baú. Bauk. Estupidez. Clésio Baú. Júlio César na baliza, Clésio Bauk lateral direito. Vamos Ok, fazer uma trocou equipe. os Vamos fazer pedidos. um- Depois de tiro imóvel lá na frente. Não, isto é outro campeonato. É Foi outro como campeonato. eu comecei por dizer de início. Deu-te chá e Júlio César. Vamos Estou lá, chocado, então. Renato. Vamos Boa, ao- olha, Grande bem Júlio. sacado, bem sacado. Vamos ao nosso positivo. Bota aí. Isto sim. Vamos lá então. Sabes que alguns é positivo, outros é isto sim, fica confuso na minha cabeça. Dá-lhe lá, Diogão. Então, o meu isto sim, inicialmente eu ia falar de Marrocos, mesmo com a derrota de Marrocos, ia falar de Marrocos. Mas depois eu estive a pensar melhor, porque houve algumas questões relacionadas com Marrocos, não propriamente questões técnicas ou táticas, mas questões de organização e tudo mais da CAN, que eu pensei, pá, é injusto estar a colocar Marrocos como isto sim, vou sim colocar a CAN no geral. Porque a CAN é uma competição que a mim me diz muito, que é uma competição que eu cresci a ver na Eurosport, em canal aberto. Com Olivier Bonamici. Olivier Bonamici nos comentários, e eu adorava, ele mostrava um conhecimento fora de comum dos jogadores, principalmente Fabuloso. porque grande parte dos jogadores vem do campeonato francês, Sim. e ele também parece ter um grande conhecimento, ele é francófono, não é? E sempre fez parte assim das minhas primeiras memórias a ver futebol, sempre adorei a CAN, porque a CAN traz-nos sempre acontecimentos esquisitos, momentos esquisitos de futebol, ou lances de este futebol não foi... estranhos, jogos que noutras edições anteriores, jogos que acabavam aos 86 minutos e depois o árbitro retomava e acabou novamente aos 88 e depois...
Eu lembro perfeitamente de uma altura, o Egito, houve uma altura que era o Egito do Mido. Mido que varria a CAN, ganhava constantemente as CANs, e lembro uma altura... Com o Drogba no Marselha, não foi? A Butrica. Exatamente, a Butrica também. E o guarda... Depois tinha um central, um careca assim, com os olhos muito arregalados, que era o Gomá, um central Sim, recordo. já Sim. trintão, e eu adorava aquele Egito, e lembro de uma altura o Midu sair e pegar-se com o treinador também era assim uma figura fechada, assim já com alguma idade egípcio, portanto a CAN sempre nos trouxe muitos momentos épicos. Fiquei feliz pelo Senegal ganhar. Eu no início da competição, em conversa com um amigo, disse, atenção que o Senegal é das equipas mais parece sólidas e experientes, porque tem o Mané, tem o central do Olympique de Lyon, o Diakité, acho que é Diakité ou Niakité. Diakité. Não. Ou Diakité ou Niakité, o do Leão. Já não tem o Koulibaly já não está, tem o Mandi na baliza, portanto é uma boa equipa. Tem o médio do Tottenham também. Exatamente, sim. Mas de facto Marrocos... Exatamente. Marrocos era de facto favorita à conquista. Marrocos tem um futebol muito mais europeu. Muitos dos miúdos de Marrocos são miúdos que nasceram na Bélgica, nasceram em Espanha, nasceram em países europeus, portanto nota-se no seu futebol, já é um futebol muito mais europeu, técnico. Tem agora o Brahim Dias, que faz uma ala direita espetacular com o Hakimi, tem 2 bons pontas de lança, o Neziri, que arrumou Portugal no último Mundial, portanto Marrocos está a desenvolver muito o futebol, arrumou Portugal, foi campeão sub-20. Tem o Enesiri, tem o El Kaabi, tem o miúdo do Betis. Os nomes são muito complicados de dizer. O miúdo do Betis que passou pelo Barcelona. O Abdé. O Abdé? El Zaouzli. É melhor dizer Tem Abdé. muitos dizeres. O Abdé. Excelente extremo esquerdo, dos melhores jogadores da competição. Se calhar melhor do que o Brahim, só que o Brahim tem outro nome e marcou 5 golos, acho eu. Foi o melhor marcador, não foi? Foi. Portanto, Marrocos está a crescer muito. O futebol africano também traz-nos sempre algumas coisas, assim, uma pureza que às vezes no futebol europeu não temos. Marrocos era o super candidato. O jogo desenrolou-se de uma maneira à CAN, mesmo uma equipa numa final ameaçar sair do campo, ficar lá o Mané, o capitão, conseguir trazê-los de volta ao campo passado 20 minutos, o adversário falhar o penalti num panenca muito mal marcado e depois num golaço o Senegal ganhar. Acho que é a segunda CAN da história. Acho que o Mané já tinha ganho outra. Renato, confirmas aí? Acho que é a segunda CAN da história, porque o Senegal sempre foi o parente pobre ali do futebol africano mais... aquele lado mais ocidental. Do Ghana, da Nigéria. Da costa ocidental. Portanto, sempre foi. Costa do Marfim, Ghana e Nigéria sempre tiveram muito mais preponderância do que o Senegal. E ver agora o Senegal com muitos miúdos, bons miúdos também a despontar na Premier League, é sempre um futebol bom de seguir. É pena. Vai ao Mundial, Diogo, já agora o Senegal? Está qualificado. O Renato vai ver. Olha, esta não sei responder, mas eu diria que sim. Porque nas equipas africanas este ano, portanto, a África do Sul acho que qualificou-se, não é? Eu acho que olha, não vai. Vai? O Senegal vai. Quais são as africanas? Está no grupo da França e da Noruega. Não foi à CAN, não sei como é que não consegue ir à CAN, mas vai ao Mundial, não sei como é que se processa aqui a qualificação. Quais são as equipas africanas, Renato, já agora para o Mundial? Dê-me um minutinho. Camarões ficou de fora, acho eu, não é? Julgo eu. Tenho quase certeza absoluta. A Nigéria deve estar, não sei. Costa do Marfim. Também não vou falar de cor porque não sei. Agora está a África do Sul, está Marrocos, está Cabo Verde, Costa do Marfim, Cabo Verde e Senegal, Argélia, Tunísia, portanto, Gana. O Gana falhou esta CAN, que é sempre um candidato de história. Está fora então também. Penso que sim. Camarões ou então está naqueles playoffs. Pois. E a Nigéria também está de fora. Nigéria está de fora. Portanto, Nigéria e Camarões. A Nigéria tem sempre muitos problemas extra futebol. É sempre uma equipa que em todas as competições da CAN e mesmo se calhar no Mundial ameaça falhar um jogo por causa de prémios. Há sempre, portanto, a Nigéria e problemas dentro de campo. Houve um jogo que segui, já não me lembro qual era o adversário, com o Lukman da Atalanta e o Osimhen, o avançado do Galatasaray, estavam pegados dentro de campo e o Osimhen já estava a tirar a máscara e a pedir para ser substituído durante o jogo. A equipa a atacar e o Osimhen, sendo ponta de lança, parado no meio campo a pedir para sair. Portanto, a Nigéria tem sempre, parece haver muitos egos na Nigéria, principalmente ali no ataque, porque é uma equipa que tem sempre um potencial incrível. E já não me lembro de ganharem uma CAN recentemente. Portanto, muito bem, a CAN sempre um espetáculo à parte. É isso mesmo. Cunha, o que é que tens aí isto sim? Olha, a nossa querida Briosa, toda a gente simpatiza com a Briosa, não é? A Associação Académica de Coimbra, que ao derrotar o meu não menos querido Amora Futebol Clube, qualificou-se finalmente para a fase de subida e vai tentar regressar aos campeonatos profissionais depois de uma ausência que já vai longa. O ano passado falhou esta qualificação de uma forma dramática
E este ano o António Barbosa conseguiu levar a Académica à qualificação, e eu tenho que chamar miúdo, para né? aqui. Estreou o Tiago Soares, um miúdo de 15 anos, Puxa. contra o Amora. 15 anos, onde é que nós estávamos com 15 anos? Mas, acima de tudo, queria dizer que o futebol português precisa de clubes de estirpe da Académica de Coimbra. 64 presenças na primeira divisão, 4 presenças nas competições europeias, uma taça de Portugal conquistada. Não, 2. Desculpa, 2 contra o Sporting. Duas taças de Portugal conquistadas. E um histórico de jogadores, não é? Um histórico de craques. E não só. E a tradição que representa de ser o mundo académico. E uma participação decisiva na transição do nosso país da ditadura para a democracia, que para mim é o maior troféu de todos. Portanto, um clube a quem eu desejo muita sorte, que consiga subir à segunda liga e que consiga voltar rapidamente à primeira divisão. Primeiro porque tem um estádio muito bonito, tem gente, tem alma, tem historial, tem equipamentos lindos, e que seja desta. E é engraçado porque, por exemplo, o Beira-Mar perdeu muito naqueles 3 estádios que foram feitos, Aveiro, Coimbra, Leiria. Na altura eram equipas que tinham médias todas somadas, que não tinham 4.000 pessoas nos estádios, e acharam por bem fazer 90.000 lugares em 50 km da Aveiro, da Leiria. Muitas coisas. Mas é engraçado que desses 3 clubes, a Académica foi o que ficou no centro da cidade, porque o estádio de cidade de Coimbra é no centro da cidade. Sim. Tem o shopping até, portanto, e mesmo assim nota-se um afastamento da cidade ao clube por decisões de antigas direções e de antigos investidores, entre aspas. Eu quando lá estava a estudar já sentia isso, e depois ainda se agudizou mais e terminou com a equipa. Sim. Pode ser que o sucesso esportivo volte a chamar estas pessoas que se afastaram, e é engraçado olhar para o plantel do António Barbosa e ver tantos nomes conhecidos e experientes: o Edson Farias, o Marco Baixinho, o Kaká, o Leandro Silva, o Daniel Candeias, portanto tudo gente com mais de 30 anos, apesar da estreia ontem do Tiago Soares, que tem 15. E a Académica disse que era o jogador 1000, eu achei pouco, nós temos mais, não é? Não sei onde é que eles arranjaram. O nosso Bruno Simões até nos aconselhou a não nos atravessarmos muito. Sim, mas eu achei curioso porque eu estava a pensar, a Académica tem 100 e tal anos, o jogador 1000 parece-me curto, mas depois comecei a pensar, realmente muitos jogadores mantêm-se plantel para plantel, mas mesmo assim o número não bate certo connosco. Eles podem ter mais razão do que nós. Bem, vamos ao isto não. Diogo. O meu isto não vai para o Real Madrid e para o seu presidente, porque enquanto que no ano passado o Xabi Alonso era visto quase como a última Coca-Cola no deserto dos treinadores, tinha feito um trabalho brutal, tanto a formar jogadores, a lançar jogadores, como a ganhar títulos no Leverkusen, e na Alemanha sabemos como é complicado ganhar títulos ao Bayern Munique, e agora passados alguns meses, no início da época, a época até começou bem para o Real Madrid, ou melhor, eu não sei se a época começou assim tão bem para o Real Madrid, mas começou mal para o Barcelona, o que dava a entender que o Real Madrid até estava a voar no campeonato. O Real Madrid tem um plantel brutal, cheio de opções. Xabi Alonso começou a impor as suas ideias, e agora, passado alguns meses, portanto, como é que nós nos podemos queixar das equipas pequenas, mesmo em Portugal, às vezes trocarem treinador em outubro e novembro, e nós criticamos essa falta de projeto, essa falta de visão, e depois o Real Madrid diz muito que esta saída prende-se com problemas internos do balneário, os jogadores fazerem a cama de certa forma ao Xabi Alonso, e ele não gostar da maneira como as coisas estavam a desenrolar e ter saído. Os adeptos deram uma grande resposta este final de semana, que foi uma assobiadela monumental ao Florentino no Bernabéu. Portanto, o Real Madrid, para quem não sabe, tem um género de regulamento para as claques em que é proibido o assobiar os jogadores e a própria equipa, e houve uma demonstração de oposição ao Florentino Pérez com uma tremenda assobiadela. Portanto, dá a entender que a massa adepta, que é o que importa num clube, está com o treinador, está contra o facto do balneário ter passado poucos meses tirado o treinador. Ainda por cima, um homem não é um jogador da casa formado lá, mas é um madrilenho, cheio de conquistas no Real Madrid. Um bom treinador, com boas ideias, e agora volta ao Real Madrid a dar não sei quantos passos atrás, volta a ter que procurar um treinador de nível de Real Madrid, e lá está. Como é que nós podemos pedir ao Casa Pia, ao Moreirense, à Académica, para não mandar um treinador embora em outubro, novembro, quando o próprio Real Madrid, que tem o Xabi Alonso, que era muito desejado por muitos clubes, já se fala com o Liverpool, ele também foi capitão do Liverpool, é uma figura do Liverpool, o Liverpool Olha, pode estar de olho no Istambul, não é? Esteve no jogo de Istambul. Exatamente, esteve no tal milagre, no milagre de Istambul. Portanto, o Real Madrid tem que dar o exemplo também por aqui, não pode permitir que um balneário
despede-se um treinador, os adeptos têm que mandar mais do que os jogadores, mas sabemos que não é assim, sabemos que os egos de Mbappé, o Bellingham, também há muitas controvérsias com o Bellingham, eu nunca diria, mas mesmo na seleção inglesa há muita gente que defende a não ida do Bellingham à seleção, porque já foi provado, alguns testemunhos internos, que o Bellingham tem um mau carácter, e juntar isto tudo no Real, a verdade é que fazem o que querem. Porque o Florentino, no fundo, é o pai do futebol moderno, não é? Ele modernizou os direitos dos jogadores, a nível de direitos de imagem, o que ele fazia nos Galácticos, mas ele sempre foi um presidente que se, entre aspas, vergou às estrelas, muito mais do que aos treinadores. Assumidamente. Vendeu sempre a sua doutrina. Ouvi, já lhe deu, ganhou tudo. 8 Champions, ou lá o que é que foi, nem sei quantas é que são. E eu sempre apreciei mais o modelo do Barcelona, não deste Barcelona dos últimos anos que está em falência técnica, mas aquele Barcelona que fazia uma gestão do plantel, para mim é o ideal, que é todos os anos apostar em 1, 2, 3 contratações no máximo, para jogar. E o resto, cantera. E fazer equipas a partir daí. Esse modelo do Barcelona era aquilo claramente com que sempre mais me identifiquei. O Real Madrid era o oposto, radicalmente diferente. Era os Galácticos, passarelas, era o marketing, sim, moda, marketing, ostentação, nomes ultramediáticos, e depois ali os pavones, não eram? Os pavones. Eram os Zidanes e Pavones. Nunca me pareceu que fosse um bom sistema, mas é assim o Real Madrid. E o Diogo há pouco contava-nos em off esta situação daquele grupo de adeptos que não... Sim, eu também já tinha ouvido dizer. A existência de um regulamento que proíbe... ter ficado chocado, desconhecia completamente. Não faz sentido nenhum ter esse tipo porque eles têm uma série de regalias. Eu por acaso já tive a oportunidade de ir 2 vezes ao Bernabéu e o ambiente é horrível. É dos piores estádios. Só fui uma vez ao Bernabéu. Sentiste isso? Porque há uma mistura de uma tenue claque e depois 80% do estádio é adeptos de ocasião. Circunstância. Muito turismo, muitos asiáticos que vão ver o Real Madrid e o ambiente do jogo é pobre. Mas até que ponto um clube pode ou deve proibir, não é? Que ideia é que transmite que aqueles adeptos não podem manifestar-se? Portanto, agora se calhar vai haver algum tipo de prejuízo para eles, que eles quebraram esse regulamento. Aquilo que eu tinha visto era que os adeptos que assobiaram o Vini Júnior iam ser identificados e iam ter alguma penalização. Se calhar se atirassem uma cadeira ou se chamassem... Por favor. Se insultassem o adversário, se calhar não era identificado. Olha, o Figo, quando ia a Barcelona, bem gostava que eles tivessem regulamentos. Cunha, o teu isto não. Pronto. Vamos a isso, desculpa. Olha, o meu isto não é escolhido acima de tudo para chamar a atenção mais uma vez sobre um dos principais problemas do futebol profissional em Portugal, que é a autorregulação. Nós, quando nos julgamos em causa própria, normalmente não vamos ter a lucidez para tomar as melhores decisões. E a proposta, o chumbo da distribuição do mecanismo de solidariedade da UEFA, a não aprovação, é mais um exemplo desta falta de harmonia que existe no seio da Liga e dos clubes com maiores responsabilidades no futebol português. Portanto, a proposta para ser aprovada tinha que ter 75% dos votos, ficou a 2 disso ter acontecido. E depois, mais grave, há um clube que podia ter votado a favor, se assim o entendesse, que é o Nacional, que nem sequer se fez representar. Mas este dia o Presidente Nacional ou um seu representante tinha alguma coisa mais importante para fazer do que garantir que estas verbas viessem para os clubes da primeira e da segunda liga. Aliás, o próprio Presidente da Liga de Clubes, Reinaldo Teixeira, diz no final que os clubes mais prejudicados no imediato são os emblemas da segunda liga, que ficam à espera destas verbas, importantíssimas para eles, importantíssimas, determinantes, diria mesmo, e que nesta altura ainda não chegaram cá. E eu estou em crer que isto vai ser resolvido. Vai haver uma remarcação desta Assembleia Geral e eu espero bem que predomine a sensatez, o juízo e que os clubes se entendam. Mas, mais uma vez, volto ao princípio. Enquanto houver esta autorregulação, não me acredito na maioridade do futebol português. Estamos a ver isso também com as transmissões, não é? Com os direitos de transmissões. Há vários temas, este é mais um exemplo. Este é impressionante, como é que isto não é aprovado. É impressionante. É uma daquelas que... Custa acreditar. Não há uma razão. Não há. É desleixo. É não quererem saber de outras coisas que não o seu próprio umbigo. Muito bem. Diogo.
Muito bem. Conta-me. Podemos ir às camisolas? Dar aquele tempinho para entrar. Ele vai meter o separador. Vai ser bom hoje, vai ser bom. Vamos lá então. Muito bem, então aqui o primeiro caso que eu trago hoje vem de 1978. Portanto, não sei se estaríamos do meu aqui. nascimento. Pronto, está aqui Há 10 Cunha. anos de nascer eu, pá, já estava. Portanto, isto foi no Mundial, portanto foi no verão. Papelitos. De que mês és, Cunha? Eu sou de maio. Maio, portanto já estavas cá. Portanto, durante um França-Hungria da fase de grupos do Mundial 78, ambas as equipas já fora da competição, portanto sem capacidades de passar à próxima fase, iam defrontar-se na fase de grupos e nesta altura, era uma altura que as televisões ainda eram muito a preto e branco, e a FIFA marcava com muita antecedência, e quando eu digo muita antecedência, às vezes era meio ano de antecedência, os equipamentos que as equipas tinham a levar. A logística era muito complicada na altura, era preciso fazer equipamentos de propósito. E a FIFA inicialmente disse, Hungria, como a Hungria é vermelha e a França é azul, numa televisão a preto e branco iam ser as duas escuras. Iam ser 2 tons de cinzento, basicamente. E a FIFA inicialmente disse à Hungria para levar o kit branco. Só que passado uns meses mudou de ideias e disse à França, não, Hungria, levas tu o kit branco porque não sei o quê. O que é que deu? Levaram as duas o kit branco. Houve uma confusão e levaram as duas equipas o kit branco para jogo e só se aperceberam a entrar em campo a aquecer. Ficaram assim os jogadores, os capitães a olhar, white, e eles, white, e ficaram assim sem saber como resolver. Os responsáveis pela competição da FIFA foram às ruas, isto foi nos arredores de Buenos Aires, acho eu, no estádio Cidade de... não sei o estádio, mas foi arredores de Buenos Aires. Portanto, nenhuma equipa tinha tempo de ir ao seu quartel-general buscar o equipamento branco, ou o outro equipamento, sem ser o branco, e foram às lojas dos clubes locais, que era um clube chamado Atlético Kimberley, um clube argentino, o Atlético Kimberley. Portanto, vocês, quem nos está a seguir com vídeo, vai ver a imagem abaixo. Portanto, é uma França de 78, que foi o primeiro Mundial, foi a estreia do Platini, e foi uma França que jogou com os seus calções azuis na mesma e com equipamento verde e branco, à Lessa quase, verde e branco com listas fininhas. Desculpa, foi no estádio Mar del Plata. Mar del Plata, mas que não é Mar del Plata, mas não é em Buenos Aires, portanto acho que era longe de Buenos Aires, onde era o quartel-general das equipas. Portanto, o França jogou de verde e branco às riscas verticais, à Campo Maiorense, à Sporting, Isso é lindo, contra a Hungria, com o seu equipamento branco. Portanto, na estreia de Platini nos Mundiais, teve um jogo em que a França jogou de verde e branco às riscas. Este equipamento do Kimberley não tinha números, portanto a França teve que ir à pressa também com o ferro de engomar, lá prensaram números e pronto, e fica para a história porque é que a França de facto jogou de verde e branco num jogo no Mundial. Como é que é possível? Estão a ver as imagens. Como é que é possível Isto num é Mundial? inacreditável. 50 anos passar, imagina isto agora. Portanto, Diogo, o Kimberley, muito, e acho que bem alguns lembrado. jogadores do Kimberley estavam na bancada, todos contentes por terem visto as Isto suas... contraria toda a regra de bom Mas gosto. exatamente é isso. Azul, Como é que é? verde e branco. Azul, verde e vermelho nas meias da vermelho nas França. meias. Aí eu desconheci isto é maravilhoso. Acho que o jogo foi muito bom, ficou 3-1 para a França, com muitos golos e tal, mas ficou na história por causa deste acontecimento. Espetacular. Que bem lembrado, Diogo. Parabéns, pá, excelente. Grande história, grande Não história. conhecias esta coisa? Não conhecia esta. Estive a falar. E agora, temos Punha aqui o meu Isto é quê? barómetro das histórias antigas e de equipamentos, porque ele também tem gosto por essa Tem, sim, parte, essa secção do futebol. Vamos à E segunda. agora, em semana de final de CAN, vou falar aqui um pouco dos Camarões, que não tiveram na CAN. Portanto, é um histórico, os Leões Indomáveis, um histórico africano. Presenteou-nos com grandes jogadores, grandes equipas. Roger Milá, Samuel Eto'o, William, guarda-redes do Boa Vista, William Andan, era camaronês, não é? Sim. A falar em grandes nomes. Joseph Bell, guarda-redes também. Joseph Bell e Patrick Mboma, esta camisola aqui cedida pelo 00, portanto está na coleção do 00, e era uma das camisolas que eu ia falar. Isto porquê? Porque os Camarões, na CAN de 2002, apareceram com uma camisola caveada, que é esta que eu tenho aqui na mão. Portanto, os Camarões de Samuel Eto'o apareceu na CAN de 2002 com este equipamento. Fez sucesso, até tenho ideia que venceram esta CAN 2002, tenho ideia, não posso precisar, mas tenho ideia que venceram esta CAN com o Patrick Mboma, que era um ex-jogador, um médio ofensivo avançado que passou pelo grande Parma. Só que depois, passados uns meses, houve o Mundial 2002 e a FIFA não permitiu aos Camarões utilizar esta caveada. E o que é que os Camarões fizeram? Vocês vão poder ver nas imagens que aparecem. Os Camarões adicionaram uma pequena manga preta para fazer o que falta aqui, para fazer o que falta aqui no equipamento.
E qual foi a desculpa da FIFA para não permitir este equipamento? É que, sendo caveada, não tinha espaço para colocar as patches da FIFA, aquelas publicidades que a FIFA... Eu acho que isso era facilmente... Pronto, resolvia-se facilmente. Não ficava tão estético, acho eu, colocar aqui na barriga, assim. Não sei se foi também por questões... Bem, não sei. Sei que a FIFA não permitiu, portanto, na CAN eles conseguiram jogar, a FIFA não permitiu, tiveram que pôr uma ligeira manga preta, ficou muito esquisito o equipamento, para o Mundial de 2022. Com esta proibição, este equipamento ficou um dos grandes objetivos dos colecionadores, ter uma destas camisolas oficiais dos Camarões. E há outro, não é? E há outro. Vais contar essa história. Exatamente. Pois, porque eu lembro-me dessa história muito bem. Envolvidos 2 anos, na CAN de 2004, os Camarões, eu não sei se foi para espicaçar a FIFA, não nos deixam jogar com um kit caveado, vamos então jogar com um que parecia macacão, que era os calções e a camisola era unido, parecia uma licra total. Acho que é macacão que se chama, era uma peça, é um jumpsuit. Estamos a ver as imagens agora e é chocante. Exatamente, era um macacão de licra, justinho, que não tinha separação. E aqui, de novo, puderam jogar na CAN de 2004 e a FIFA de novo também não permitiu, desta vez disse que as peças tinham de ser individuais. Não sei qual foi a outra justificação, tinham de ser individuais. E se vocês continuarem a jogar o apuramento com este kit, vamos deduzir-vos 6 ou 8 pontos na classificação para o Mundial. Tanto que os Camarões foram orgulhosos e perderam os pontos e não foram ao Mundial de 2006, ao Mundial seguinte. Não foram por causa desta questão. Perderam esses tais 6 pontos. A Costa de Marfim passou em primeiro, a Costa de Marfim forte naquela altura, Drogba passou em primeiro no grupo. Portanto, no espaço de 2 anos, os Camarões tiveram 2 equipamentos banidos, deve ser recorde. Assim, a Puma também sempre muito extravagante. Eu não sei, eu acho mesmo que o segundo foi do género. Não nos deixam assim, então vamos ainda ser mais extravagantes e vamos pôr um kit justinho. Eu por acaso não gostava completo. desse. E nem faz sentido. Imagina que tu rasgas a camisola ou os calções, ou tem sangue, tens que trocar tudo. Não faz sentido. E pronto, portanto, em semana de CAN, em semana de final de CAN, mais uma história que eu acho que só seleções africanas é que nos trazem, isto é, já houve equipamentos banidos no Brasil, posso trazer futuramente, o Brasil já teve e já houve outra seleção a ter. A China também teve, por motivos diferentes, mas assim com diferenças tão grandes no look, no desenho do equipamento, e então esta caveada foi icónica na altura, ver o Samuel Eto'o e os outros jogadores com este equipamento, ficava bem, até concordo que ficava bem. A eles não. Sim. Nós não temos braços para isto. Para usar caveadas. Acho que foi por causa disso que a FIFA baniu. E foi pena, mas pronto, histórias que só o futebol africano nos trazem. E muito estão bem. Aqui mais 2 curiosidades de equipamentos. Gostei muito. Fazem parte do jogado verde futebol. e branco. Bem, eu estou chocado mesmo. Esta história, mas eu estou chocado com aquelas risquinhas verdes e brancas da França. Mas há mais casos de seleções, principalmente nesta altura, anos 50, 60, 70, em seleções que tinham que recorrer a outros equipamentos. Eu depois faço um Portugal, apanhado. a jogar com o equipamento do Casa Pia, por exemplo, quando trouxeste essa. Agora temos em ano de Mundial, vou ver se preparo assim um especial Mundial e 10 camisolas de Mundiais, camisolas icónicas de Mundiais. Vou ver se faço assim uma brincadeira engraçada com camisolas de Mundiais. Parece-me bem, apoio. Muito bem, vamos à vida. Meus amigos, vamos embora. Obrigado, Cunha. Obrigado. As melhoras. Obrigado. Aí no teu processo de recuperação. Diogo, sempre um gosto ter-te Até cá. uma próxima. Vamos, já sabem, fiquem aí com o 00. Temos aí muitos programas ao longo das próximas semanas. Espero que tenham gostado, como eu tinha feito aqui, o prelúdio da tua conversa com o João Vieira Pinto. Já saiu a segunda parte? Parte 2 é quinta-feira. Parte 2 quinta-feira. O Cunha numa semana senta-se com... Uma não, 2. Senta-se com o João Pinto e depois comigo. Com o Zamorano. Zamorano isto para manter não há coincidências. A nível de cabelo. No campo da ervilha és muito mais importante do que o João Vieira Pinto, não é? Ele nunca marcou golos pelo Foz, nem pelo Leixões. É verdade. Essa ninguém me tira. Mas tu também nunca marcaste golos em europeus, não é? Que é isso? Isso é... Não, mas também nunca foste expulso em europeus, em mundiais. Também não. Isso é o futebol moderno. Mas grande João Pinto, não gostava nada. Ou Igor, nos comentários havia 2 ou 3 pessoas eu adorava o João Pinto, que pediam, o João Vieira Pinto podia falar sobre o jogador mais parecido com ele, o Rodrigo Mora, tal. Pronto, nós não abrimos o jogo, mas na parte 2 ele fala naturalmente sobre isso. Porque o João Pinto é difícil de escrever muito difícil. Não era um avançado, isto é, não era um... Ele não era um ponta não de era lança, um jogador de área, não era um número 10, não era um extremo. Tinha espírito de avançado.
Ele é aquela posição... Mas conseguia ser também. Era que é um falso... Falso 9 era aquele. Um avançado de sombra. 9,5, 10. Mas ele era muito inteligente. Bem, vamos embora. O que é que foi, Gonçalo? Já te meteste as partes finais e eu não terminei. Já o isso, Gonçalo né? era só centralão, olha, mais Sim, nada. o Gonçalo era Fazia centralão. central e não passava daqui. Diogo, estamos a falar aqui com 2 vencedores. Já lhes dei os Não, parabéns. 3 vencedores. Atenção, Como é que é? 2,5, vá, 2,5. Media Partners. E eu já tive o Dois prazer e meio. de ir jogar 2 ou 3 vezes. Eu depois fui colocado na jarra porque eu ia e ganhava os jogos. O Cunha É verdade, é participou verdade, é comigo verdade. e o Renato Aonde? também. Apanhei-te Já lá foste duas cá vezes. connosco? Já fui jogar Duas convosco. vezes, pelo menos. Nunca te apanhei. Mas vocês têm um grande grupo, eu percebo que seja complicado ir buscar contratações externas. Tem um grande grupo e eu conheço o futebol deste grupo e tem malta que joga muito bem à bola. E tem guarda-redes de grande nível. Um guarda-redes é fundamental E o nestas Sérgio também. competições de campos curtos. Tem guarda-redes de grande nível, tem juventude, tem experiência e tem grandes jogadores. Já lhes dei os parabéns também. Muito bem. Vamos embora. Voltaremos para a semana. Obrigado. E já sabem, todos os ataques rápidos têm um fim.